Boa noite a todos, boa noite a todas. É um prazer recebê-los, é um prazer recebê-las aqui no colégio, né, para o nosso segundo encontro com a professora doutora Flávia Vivaldi, né, uma parceria minha e da Estela, eu como diretora do Fundamental 1 e a Estela como diretora de convivência. Boa noite a todos e todas. Mais uma vez agradeço a presença, né? Essa parceria é extremamente importante porque alguém aqui estava me perguntando o que é exatamente o trabalho de convivência, Patrícia. Aí eu falei que é uma grande área que abrange, né, as aulas de convivência, a formação de professores, a equipe de orientação educacional. No Fundium também a gente tem um trabalho de aula e de formação. E faltava, né, há muito tempo esse contato maior com os pais. E esse ano a gente começou a fazer isso por meio dessas reuniões, né? E muito estimulada pela Patrícia, que traz aqui os pais do Fundi 1, e aí a gente também, Fundi 2 e médio, vai aprendendo com ela. Muito obrigada. É um tripé esse trabalho, né, Estela? É um trabalho que começa pela formação dos professores, chega na sala de aula com a formação das nossas crianças para o desenvolvimento sociomoral e socioemocional, e agora tem também essa parte do tripé de formação dos pais, né, da família e construção de parceria com a escola, porque assim vocês vão entendendo cada vez mais como a gente pensa a educação aqui no colégio e constrói junto conosco isso, tá? Então, no nosso segundo encontro hoje, nós vamos abordar: falamos a mesma língua? Recompensas ou castigos? A comunicação construtiva nas relações. Eu peço uma salva de palmas para Flávia. Ah, eu adoro palmas. Essa mulher é demais. Boa noite, pessoal. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Quem já veio no primeiro encontro, que bom que voltou. Quem está vindo pela primeira vez, que bom que veio, né? Isso, o nosso primeiro encontro já está no site do colégio, na aba de convivência mesmo, né? E foi muito legal porque eles fizeram a divisão do vídeo em 3 ou 4 partes, né? 3 partes, e aí fica muito tranquilo das pessoas que não puderam participar presencialmente, de aos poucos conhecerem, né, o conteúdo que a gente tratou do primeiro encontro. Nós teremos... Sim, a dica de livros, porque no final do primeiro encontro foi um comentário que eu vou levar para a minha vida, né? Porque uma mãe disse assim: a gente estuda tudo, nem sei se essa mãe está aqui, mas ela falou: a gente estuda tudo na vida, até para aprender a dirigir. E nunca estudamos, nunca aprendemos como trabalhar com os nossos filhos, como educar com os nossos filhos. Vou levar isso para a minha vida, porque é fato, né, gente? É fato. A gente tem uma trajetória de estudos na nossa vida que é bastante longa, mas dificilmente a gente trata dos temas do desenvolvimento humano, de como lidar com a educação dos nossos filhos. E aí é aquela tendência, ou a gente reproduz o que nós tivemos, ou às vezes a gente vai no extremo oposto, né? A depender da forma como nós fomos educados, se foi uma forma muito rígida, a gente vai para o extremo oposto. Nós tratamos muito desse aspecto no primeiro encontro, tá? Então, quem não pôde participar, pode se apropriar desse conteúdo que já está no site. E hoje o tema é muito legal, eu gosto muito, porque comunicação é algo que parece muito simples, né? Mas eu tenho muita segurança de dizer que todos e todas que estão aqui, em algum momento na vida, se não foi com filho, com filha, mas com qualquer pessoa, mesmo no ambiente profissional, já viveu alguma situação de ter dito uma coisa e ter sido interpretado de outra forma. E aquela coisa vai virando e de repente vira uma bola de neve. E pela comunicação truncada, às vezes cresce um conflito absurdamente grande. Já viveram situações desse tipo? Né? Ou então, junto dos filhos e filhas, parece que a gente fala uma coisa, eles entendem outra, eles não acatam o que a gente fala. Enfim, sempre a comunicação é um grande desafio. E é um tema de estudo também, porque existem estratégias muito interessantes da gente adotar
para a vida, não é só para a educação dos filhos e filhas, não. É para a nossa vida, para que a gente qualifique a convivência. Achei legal também alguém perguntar sobre o trabalho de convivência, que é um grande diferencial do Band, né? Quem dera todas as escolas tivessem a preocupação, porque, vamos pensar, a escola é uma instituição que tem uma função social. E essa função social, ela extrapola a ideia de formar para ingressar na universidade. Às vezes a gente se apega só nesse aspecto, né? De trabalhar com essa dimensão cognitiva, trabalhar só com esse conhecimento. Mas não é só isso o papel da escola. O papel da escola é o desenvolvimento do ser humano na sua integralidade. E a convivência tem sido um grande desafio no mundo. Vocês sabem disso, né? O quanto há uma tendência do ser humano desumanizar as relações. Sobretudo quando a gente lida com pensamentos que são divergentes, né? Então, o que nós temos visto é um aumento das violências diversas em todos os lugares do mundo. Então, a educação precisa ocupar esse espaço e essa responsabilidade de também trabalhar com a convivência, né? E ajudar a devolver para a sociedade seres humanos qualitativamente melhores do que essas gerações que estão aí brigando e se matando por nada, às vezes, por motivos, né, torpes, né? Então, achei muito interessante essa pergunta, porque, de fato, é um trabalho que não é em todas as escolas, infelizmente, que a gente encontra. A gente gostaria que fosse. Deixa eu ver se é esse. Se eu pus um, não enxergo, né, gente? Ah, enxerguei. E, então, vamos lá começar falando sobre convivência, sobre comunicação, tá bom? Bom, eu começo, claro, com provocação, né, gente? A gente tem que provocar para vocês estarem junto comigo, porque a primeira fila já ninguém fica, né? Todo mundo foge da primeira fila. E eu vou chegando perto, daqui a pouco eu entro aqui no meio de vocês. Então, olha só, eu quero que vocês pensem um pouquinho sobre essas perguntinhas que vão aparecer aqui, e se vocês já vivenciaram algo parecido, tá? Na casa de vocês. Tipo assim, vai tomar banho? Já viveram isso assim? Qual é a resposta? Já vou, né? Ou então, tô indo, daqui a pouco. E aí, assim, aquela forma deles devolverem essa chamada para o banho, mas não indo imediatamente, né? Ou então, vai fazer a tarefa. Qual que é a resposta? Já vou, tô indo. Né? Já fiz, não tem tarefa, né? São coisas que estão presentes na vida da família, tá? Ou então, se você sujar o uniforme dessa vez, você vai ver. Eu nem sei se tem uniforme aqui, mas assim, só para os pequenos. E para os maiores, coisas desse tipo assim, olha, se dessa vez você esquecer alguma coisa do material, eu não vou levar, né? E aí a resposta sempre é aquela coisa, eu coloquei, né, essa onomatopeia aí, porque, a depender da idade, eles resmungam, eles falam palavrões, né? Eles falam, claro que daquela sutileza para a gente não ouvir. Aí a gente fala, o que você falou? Falei nada, mãe. Falei nada, pai. Acontece isso, gente? Ou é só lá em Poços de Caldas? Acontece, né? Para quem não sabe, eu sou de Poços de Caldas, né, gente? Eu tenho que fazer o comercial da minha cidade, senão eu não vim aqui, né? Mais algumas perguntinhas, e aí vão ficando um pouquinho mais sério. Não acredito que você está chorando por causa disso. Não é possível que essa bobagem, está chorando por causa de namorada, está chorando por causa do carrinho que quebrou, né? Você não conhece, você não sabe o que é problema na vida. Em algum momento, às vezes, a gente fala. Quando a gente está assim, muito preocupado com alguma coisa, às vezes até algo, né, de saúde na família, e aí a gente tem ou o pequeno ou o adolescente que fica ali atormentando, né, fica demandando por coisas que, no nosso olhar, são banais, né? E aí um pouquinho mais grave, se você fizer todas as tarefas, ou então, se as tuas médias aumentarem, eu compro qualquer coisa, né? Ou o celular, ou o jogo, ou qualquer coisa, né? Ou então, parabéns pelas notas, agora sim você merece ganhar. Tarará, tarará. Isso é muito presente nas famílias. Essa moeda de troca em relação a um comportamento desejável em troca daquilo que é desejado pela criança ou pelo adolescente, né? E aí ainda mais grave,
Mas como você é obediente? Assim que eu gosto. Me obedecendo. Vocês estão com cara de assustados, tipo assim, mas eu falo isso, né? Calma, tá, gente? Calma que tudo a gente pode resolver, né? Agora eu gostei, porque o mundo é dos espertos. Agora sim você fez o que você tinha que fazer. Flávia, por que você está trazendo esses exemplos de fala? Porque existe uma qualidade na comunicação que fere algo que é essencial para a convivência ser saudável e ser uma convivência respeitosa, que é a confiança. A confiança, como o cimento das relações, é algo que traz uma conexão muito especial nas relações. E, infelizmente, uma palavra deslocada, um tom de voz, uma forma, às vezes até uma comunicação não verbal, ela fere a confiança. Mas mesmo entre filho e filha, né, pai, mãe, sim, sim. E aí, aos poucos, a gente vai perdendo aquilo que, quando eles são pequenininhos, é muito fácil da gente saber tudo o que está acontecendo na vidinha deles, porque eles contam tudo. Você perguntando, eles vão contando. À medida que eles vão crescendo, isso vai deixando de acontecer. Sobretudo se a gente não faz as perguntas certas, né? O que é pergunta certa, gente? Jamais a gente falar assim, e aí, como é que foi a aula? O que eles respondem? Legal. Tudo bem, né? Quer dizer, são as formas que a gente tem, nos recursos que a gente tem, e as respostas parece que assim, é um refrão, né? Tá tudo bem, tá tudo bem. Então, eles vão ligando no automático e vão se distanciando, porque em algum momento essa confiança ela foi meio que desgastada e muitas vezes por uma comunicação falha. Então, eu quero começar apontando para vocês quais aspectos da comunicação que, de fato, comprometem e ferem a confiança. E aí, gente, isso vai para além das relações parentais. Isso é nas relações de uma forma geral. Nas parentais, então, nem se fala, né? Então, a primeira forma da gente ferir a confiança é usar ironia e sarcasmo. E, infelizmente, isso está muito no repertório, sabe, relacional. Essa coisa assim, acredito sim que você vai fazer. Acredito sim que você vai estudar. Acredito sim. E qualquer situação, a gente duvidar, olhar com sarcasmo, com ironia. E é interessante porque os pequenos, eles não interpretam a ironia ainda, né, por uma questão cognitiva. Mas, se eles convivem com esse tipo de situação, isso é absorvido. E aí, de repente, a gente vê professoras de, por exemplo, primeiro ano, segundo ano, falando, mas uma criança tão pequena e usando de ironia, ele nem sabe o que é, mas isso vai entrando no repertório dele, tá? Outro dado importante da gente saber, claro, né? Ninguém gosta de ser menosprezado. Então, aquela fala, você está chorando por causa disso? Você está aborrecido por causa disso? Né? Você está com raiva por causa disso? Isso é menosprezar. Isso é menosprezar o sentimento, algo que não se pode menosprezar porque cada um sente de um jeito, né? A partir da mesma situação, os sentimentos podem ser diferentes. E aí nós temos também, claro, agressões, não vou nem falar da física, porque ainda bem que a gente está num ambiente que provavelmente isso acontece de forma muito pontual e rara, e de certo, quando acontece é com pantufa, né? Pega a pantufa e bate com pantufa, né? Mas acho que nem assim acontece. Mas a agressão verbal, às vezes, é tão ou mais violenta do que a agressão física. A depender dos rótulos que a gente coloca nos filhos e filhas, isso marca. Eu comentei no primeiro encontro que a nossa personalidade, ela é constituída pelas representações que nós construímos de nós mesmos. E essas representações, elas vão sendo construídas pela devolutiva do olhar de pessoas significativas na nossa vida. As pessoas mais significativas na nossa vida, as primeiras pessoas significativas, são os nossos pais e mães. Quer dizer, se essas pessoas devolvem para a criança ou para o adolescente rótulos de rebaixamento de imagem, isso é terrível. Isso é terrível. Isso é de uma violência absurda. E isso compromete o desenvolvimento psicomoral da criança, né? Ou do adolescente.
E aí nós temos também, claro, a negligência. A negligência é muito quando a criança ou o adolescente precisa, está demandando uma escuta, e eu, o adulto da relação, por estar envolvido com os meus problemas, eu finjo que eu não estou nem percebendo. E eu vou lidando com a vida. Né? Vou trabalhando, vou fazendo as minhas coisas e vou deixando isso passa. Isso é coisa da idade. Já ouviram isso, gente? Muito. Né? Isso é coisa da idade. Isso aí passa. Né? É fase. Isso é fase. Daqui a pouco supera. Cuidado. Lembra? Tudo isso fere a confiança. Chega uma hora que eles não demandam mais. E aí vão procurar outras fontes. E o nosso perigo. Né? Porque não existem fontes mais danosas para a vida dos nossos filhos e filhas do que aquelas que estão esperando exatamente isso. Esperando, sobretudo na adolescência, esses adolescentes que não conseguiram estabelecer uma relação de confiança, né, de mão dupla com a família, e encontram em outros nichos sociais a escuta, a palavra de acolhimento. Então, comentei isso também no primeiro encontro, existem hoje, existe hoje um número absurdamente maior de grupos extremistas na internet que estão exatamente fazendo isso, cooptando esses adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade psicológica. O que significa isso? Eles são tão fragilizados, né, pelas relações que são truncadas, seja na escola com os amigos, seja na família, que eles são presas muito fáceis para esses ambientes. Tá? E aí nós temos também as ameaças. As ameaças, gente, elas são muito presentes, assim como as recompensas. Né? Ah, se você não fizer, volta com uma nota desse jeito. Torna a falar palavrão. Quer dizer, Flávia, mas, meu Deus, isso existiu na minha vida. A vida toda a gente ouviu isso de alguém, de um adulto significativo. Quero lembrar para vocês que o nosso desejo maior, e de vocês também, é que os nossos filhos e filhas tornem-se adultos autônomos. Lembrando que a autonomia não é independência, não é só isso. Não é só ser uma pessoa independente, saber fazer as coisas sozinho. Não é dessa autonomia que eu estou falando. Eu estou falando daquela autonomia de saber fazer boas escolhas. Lembram-se disso? Né? Boas escolhas que sejam boas escolhas para mim, mas para o coletivo. Que eu tenha consideração para o ser humano que eu nem conheço. Quer dizer, a autonomia moral é isso. É você ter a inteligência para saber o que é certo e o que é errado e escolher o certo sem precisar que alguém te mostre o caminho. Porque o certo já está dentro de mim. Já está internalizado. Isso é autonomia. Quando eu uso ameaça, recompensa, são fatores externos. Isso vai condicionando a criança ou o adolescente a agir de forma correta só em função daquilo que ele vai ganhar ou do que vai acontecer em termos de sanção ou de castigo. Ou seja, são reguladores externos. Isso não contribui para a autonomia, muito pelo contrário. Vai ancorando esse sujeito naquilo que é uma etapa que do desenvolvimento faz parte, mas que a gente precisa superar, que é a heteronomia, né? Que eu comentei também no primeiro encontro. E tem mais, tá, gente? Tem mais. Quem tem mais de um filho sabe que em algum momento a gente faz alguma comparação. E se não tem mais de um filho, às vezes tem primos, né? Às vezes tem sobrinhos, e aí faz a comparação. Mas por que você não faz que nem fulano? Olha, por que não faz assim? Né? Isso, a comparação, para qualquer criança e para qualquer adolescente, professor e professora sabem muito disso. Né? Porque lá atrás, a gente vivia situações em que os professores entravam em sala e comparavam salas. E a quem era da sala que tinha uma avaliação, né, no momento da comparação mais negativa, acabava assumindo esse papel. E, de fato, passava a ser a pior sala, por exemplo. Na história de filhos e filhas também é assim. Essa comparação vai destruindo aquilo que ainda está em construção, que é a autoimagem. Quando eu sou comparado com uma pessoa, e sempre no sentido de eu ser menor, de eu ser inferior a essa pessoa, né, a minha autoimagem vai ficando comprometida. E sem querer a gente faz. Porque, de novo, muitas vezes nós vivemos essa situação, vivemos isso na pele. Isso aqui faz muito parte
das gerações atuais, a terceirização. Muito, até para a dinâmica de vida que a gente tem, de muito trabalho, há uma tendência muito grande da gente, primeiro, patologizar muitos comportamentos e aí terceirizar. Então, por exemplo, tem crianças e adolescentes que têm uma agenda absurdamente lotada, de 1000 especialistas. Psicopedagogo, aula de não sei o quê, fonoaudiólogo, fisioterapia, não sei o quê. Tudo a gente vai imaginando, e até por essa coisa de não ter tanto tempo disponível com o filho e com a filha, no menor sinal de algo que eu possa interpretar como sendo diferente, eu terceirizo. É como se isso me aliviasse dessa culpa escondida que fica dentro da gente por termos menos tempo do que a gente gostaria de ter com os nossos filhos. Cuidado, que essa é uma tendência da contemporaneidade. A gente terceiriza e aí existe assim um leque de profissionais, né, na atualidade, que vendem todas as possibilidades de traz para mim que eu vou tornar o seu filho e sua filha tudo aquilo que você deseja, né? Isso faz parte, né? Faz parte de um sistema capitalista. Faz parte você vender, né, a ilusão para a pessoa, sobretudo quando é pai e mãe que tem uma preocupação absurda com seus filhos. Muito cuidado com isso, né? A mercantilização, ela está muito próxima da recompensa. Isso aqui, gente, na cultura norte-americana, ela está muito presente. De a criança fazer a coisa certa e ganhando um dinheirinho. E a desculpa para essa teoria é que eles consigam trabalhar com as questões financeiras desde muito cedo. Muito cuidado. Por quê? Porque quando a Patrícia falou que a escola se compromete com o desenvolvimento sociomoral, significa que a gente tem que se comprometer com a educação das nossas crianças, dos nossos adolescentes, de escolher o certo, escolher o bem coletivo, sem moeda de troca. Eu não posso fazer o que é certo só porque eu estou ganhando alguma coisa. Então, eu sou radicalmente contra essas teorias norte-americanas de começar com a moedinha, porque dali a pouco a moedinha não vai ser suficiente. Dali a pouco, aquela quantia que a gente está estabelecendo para cada vez que ele arruma o quarto, para cada vez que ele vem com uma nota boa, essa quantia vai ficando cada vez menor na visão deles. À medida que eles vão crescendo, vai falar assim, imagina, eu prefiro ficar sem ganhar isso do que parar tudo que eu tenho para fazer para arrumar meu quarto. Então, mas não é legal a criança saber lidar, ela ter a mesada? Opa, mesada é outra ideia. É outra ideia, nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de você pagar, né, literalmente pagar, para que haja uma atitude correta. Isso é o mesmo caso dos presentes, quando tira nota boa ou quando obedece em algum sentido, né? Bom, e aí o autoritarismo, acho que a gente falou bastante no primeiro encontro, né? O autoritarismo de faz porque eu estou mandando, sem dar explicação. Isso vai distanciando o sujeito da possibilidade de avançar para a autonomia. Tudo que a gente precisa para os nossos filhos e filhas, para contribuir, é dizer o não, mas explicar o porquê. Sempre. Então, o autoritarismo, ele não dá essa oportunidade da criança e do adolescente saber como o pai ou a mãe pensa. Né? Então, por exemplo, os adolescentes eles se revoltam quando eles querem ir numa festa, quando eles querem fazer uma viagem, e a família fala não. E aí sempre o argumento, mas todo mundo vai. Quem é pai de adolescente já ouviu essa fala. Mas todo mundo vai, só eu da minha turma que não vou. Né? E aí, a tendência de, nesse momento, a gente ser autoritário, fala, não me importa. Você que é meu filho. E quem manda sou eu. Essa é uma fala autoritária. Né? Quer dizer, eu preciso dizer, olha, você que é meu filho, mas, de uma forma assim, eu respondo como responsável, né, que sou, por você. E não pelos outros amigos que você tem. E eu, com essa responsabilidade, o que eu tenho para te dizer sobre o que você está me pedindo é isso, 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 isso. Essa prestação de contas do não, ela é necessária, gente. Ela é necessária porque, de novo, a autonomia precisa de reflexão, precisa de compreensão. Não é algo que a gente ensine, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Para isso, a gente precisa provocar. E essa provocação é por perguntas, é por reflexão e é por compreensão. Então, o não pelo não contribui, né? E, por fim,
A permissividade, que falamos bastante também no primeiro encontro, que é aquela ideia de a gente ir esticando o elástico e dizendo para os nossos filhos, tá bom, vai, só hoje. O só hoje vai durando a semana inteira, o mês inteiro, o semestre inteiro e a vida inteira. E aí chega num ponto da etapa, uma etapa do desenvolvimento deles, em que há um desrespeito naturalizado na relação. Isso é muito triste, quando a gente vê um adolescente tratando pai e mãe de forma desrespeitosa. E acreditem, existe muito. Às vezes, na sala da orientação, na sala da coordenação, né? Às vezes no atendimento, quando a gente faz atendimento de família com filho, quem trabalha nessa área sabe, a gente ouve absurdos dos filhos para com os seus pais. E é algo que nos choca, porque a gente fala, eles não nasceram assim. Eles chegaram nesse lugar. Ou seja, houve permissão para que chegasse nesse lugar. E a permissão foi dada por nós. Nós esticamos o elástico além da conta, né? Bom, todas essas 10 questões, elas se misturam de uma forma muito, muito sutil na comunicação. Sem querer aparece. Sem querer a gente tá fazendo exatamente aquilo que não deve fazer. Flávia, é possível que a gente se corrija? Claro que sim. Mas é possível a gente não cometer erro? Claro que não. Claro que não, né? O que é possível é a gente ter o conhecimento para evitar o quanto possível os erros. Tudo isso que eu mostrei para vocês está no conjunto de um tipo de linguagem que a gente chama de linguagem valorativa. A linguagem que coloca rótulos, que só trabalha com juízo de valor, que só trabalha com críticas ou com elogios, mas que não ajudam o sujeito a entender o porquê que ele está sendo criticado ou porquê que ele está sendo elogiado. Não aponta caminhos. É uma linguagem que, de fato, fere a confiança. Tá? Tá bom, Flávia, então começa a dar dicas do que a gente pode fazer. E aí, isso aqui, olha, é para ficar na geladeira, sabe, no espelho, porque essa aqui é a máxima. Como é que a gente precisa se comunicar na vida? Falando da situação e não do caráter da pessoa. E aí eu vou abranger, olha, um público maior, para além dos filhos. Se eu estiver satisfeito ou não satisfeito com alguma situação que alguém tenha criado, eu vou falar da situação, eu não vou falar da pessoa. E para isso, gente, olha como a gente tem que reformular. Porque nós temos que começar a nossa fala omitindo a palavra você. E isso está na nossa ponta da língua. Porque tudo a gente vai falar, você fez isso, você fez aquilo. Isso está no nosso repertório. E aí, quando você fala do você fez, você está falando do caráter. Você está colocando na pessoa rótulos e juízo de valor. Quando, na verdade, o que a gente quer é corrigir atitudes. Então, são as atitudes, são as situações, são os fatos que precisam ser descritos. Esse é um exercício enorme, porque nós não viemos dessa educação. Viemos da educação com todas aquelas falhas que a gente apontou anteriormente. Essa é a máxima, falar da situação e não do caráter. Falar daquilo que eu estou vendo. Então, eu estou vendo o quarto com roupas jogadas no chão, com o resto do sanduíche de ontem à noite, né, com os livros jogados. Eu estou vendo isso. É diferente de eu falar, esse quarto está uma bagunça. Percebe que bagunça é juízo de valor? E a bagunça pode ser para mim, mas para o adolescente que mora na caverna, o quarto deles é a caverna, né? Não é? É a caverna deles. Então, eles querem dar a cara deles. Só que, às vezes, eles ultrapassam o limite disso. E a cara deles acaba comprometendo até a higiene, né? Então, muito cuidado, porque a gente usa bagunça, chiqueiro, a gente usa termos, às vezes, que ferem absurdamente. E, aos poucos, eles vão começando a fazer de propósito, tá? Quando eles se sentem feridos. Vão fazer de propósito e falar assim, quem dorme aqui? É você? Então, me deixa. Não demora para ouvir esse tipo de coisa, né? Então, cuidado. A gente precisa aprender a descrever o que eu estou vendo. Eu estou vendo isso, tá? Ou então, eu descrevo aquilo que eu ouvi. Não, peraí. Não é possível. Eu escutei essa palavra? Eu ouvi mesmo? Eu ouvi esse palavrão sendo dirigido para outra pessoa?
que eu ouvi. Não é você falando palavrão, tá vendo? Eu ouvi, eu inverto a ordem, né? Ou o que eu estou sentindo. Então, um exemplo, né? Como seu pai ou como sua mãe, eu estou preocupado com as suas tarefas durante o trabalho em sala de aula. Vamos imaginar que essa família tenha sido comunicada pela coordenação, né? Por algum motivo, a criança ou adolescente não está fazendo tarefa, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Né? Então, ao invés da bronca, eu estou preocupado. Como seu pai ou como sua mãe, estou preocupado com as tarefas em sala de aula. O que pode estar acontecendo? E aí, ajuda a criança e o adolescente a pensar o que pode estar acontecendo. Será que é porque você não está entendendo direito? Olha as perguntas. Né? Lembra da reflexão? Para refletir, eu tenho que ter perguntas, eu tenho que ser provocado a refletir. Será que você, que você tem alguma dúvida que não foi tirada? Será que está faltando algum material? Enfim, eu vou ajudando a criança ou adolescente a buscar no seu comportamento aquilo que está desandado e que não está contribuindo para que ele cumpra as suas tarefas. Tá? Então, essa estratégia da gente falar o que a gente sente, ela é mais fácil do que descrever o que está vendo. Sem, claro, evidentemente, a chantagem emocional, né? Falar o que eu sinto de verdade, a preocupação que eu estou sentindo, né? A frustração que eu estou sentindo da gente ter passado um domingo tão bem e, sei lá, hoje eu vi a tristeza no teu olhar, ou então a raiva na tua expressão. Olha, não é você triste nem você bravo, né? A raiva na sua expressão. Tudo é prática, tá, gente? É prática da gente, de fato, colocar essa forma de comunicação em ação. Né? O que nós estamos falando, então? Nós estamos falando de adotar na nossa comunicação diária uma linguagem que não é a linguagem valorativa, é a linguagem descritiva. É aquela que, ao invés de eu falar, mas de novo essa bagunça na cozinha, não é possível. Né? Ao invés de eu falar, precisava bater para resolver esse problema? Eu quantas vezes já falei que não é para bater no seu irmão ou na sua irmã? A gente substituir por a pia está cheia de louça para lavar. Quando eu saí, a pia estava absurdamente limpa. Nós, mulheres, temos o ressentimento mesmo, de entender que lá dentro de casa, na maioria das vezes, somos nós as únicas responsáveis por manter a organização da casa. Como se as outras pessoas que morassem no lugar fossem hóspedes, né? E aí, inevitavelmente, em algum momento, a gente faz o drama. A gente faz o drama, não é possível continuar desse jeito. Vocês estão pensando que eu sou escrava? Vocês estão achando que eu não tenho outra coisa na vida do que ficar juntando a bagunça de vocês? Por favor. Eu não penso assim, que só nós temos que fazer as coisas. Todos têm que fazer. Eu acho que se tem 3 pessoas... as 3 pessoas têm que contribuir, né? Então, eu já tem horas que eu falo isso, essa frase aí que você falou, mas desde o início eu não penso que só eu que tenho obrigação. Mas não tem mesmo. Desde o início. É isso mesmo, porque, de fato, a família, desde sempre, precisa ter um acordo de que aquele espaço é um espaço coletivo, né, daquelas pessoas que estão ali. Portanto, todas aquelas pessoas precisam ser responsáveis pela manutenção do bem-estar. O bem-estar depende da limpeza, depende da organização. Não é? Então, de fato, nós não temos que pegar para uma pessoa só a responsabilidade disso. E, às vezes, a gente quer isentar os nossos filhos disso. Né? Então, tem muitas crianças que não sabem dobrar uma roupa, que não sabem se vestir sozinhos. Por quê? Porque sempre tiveram alguém para auxiliar. Isso é terrível. Isso é terrível. A gente precisa, desde muito cedo, lançar a mão dessa preocupação do resultado final, né? De que tem que ficar perfeito. E, ao contrário, em colocar pequenas responsabilidades para os nossos filhos e filhas, para que, de fato, a gente não tenha essa frustração diária de achar que só nós somos responsáveis pela organização da casa. Só que existem formas e formas. Não adianta eu apontar o dedo e fazer o drama, porque isso não vai resultar. Isso cria um mal-estar, aquilo vira uma ladainha, né? E aí a gente começa a ouvir o filho falar, lá vem de novo. Olha, aí eles começam a fazer a dublagem, repetindo a fala.
né? Ou seja, eles começam a lançar mão de ironia, de sarcasmo, repetindo aqueles bordões que a gente usa. Então, cuidado, né? A história do precisava bater, olha, eu tô vendo que você ficou muito nervoso com o Mateus. Mas pode mostrar sua raiva sem bater. Eu estou vendo que você ficou nervoso porque perdeu média. Mas não se fala palavrão por conta disso. Não se agride as pessoas que não têm absolutamente nada a ver com o teu estado de humor. Né? Porque tanto a criança quanto o adolescente, eles querem descontar no mundo quando eles estão frustrados com alguma coisa, vocês sabem disso. E nós precisamos corrigir. E como é que a gente corrige? Acolhe o sentimento, mas limita as ações. E a fala é uma ação, né? A comunicação, ela demonstra uma ação. Então, a gente precisa cuidar disso, tá? O que a gente precisa, então, considerar para uma comunicação respeitosa e eficaz? Vamos lá. É uma sequência. É uma sequência de coisas que vão, claro, que quando a gente fala, isso está muito truncado, né? Muito alinhavado um no outro. Mas, se nós desmembrarmos a linguagem descritiva, ela tem a mesma lógica da comunicação não violenta, que é você trazer o fato, então, fazer uma observação de maneira descritiva, sem julgamento. Nessa observação, nós precisamos fazer o reconhecimento do que eu estou sentindo diante daquilo que eu acabei de ver, ou de ouvir, ou de saber. E também buscar ir ao encontro do sentimento do filho ou da filha. Então, eu observo, eu reconheço e acolho o sentimento, eu identifico, e essa é a parte mais desafiadora, qual é a necessidade que não está sendo satisfeita, ou que está sendo satisfeita no caso do sentimento ser um sentimento mais otimista. Porque são as necessidades que são as fontes dos sentimentos. Então, quando a gente está feliz, né, está alegre, está calmo, existem necessidades, que nós vamos ver quais são, que estão sendo satisfeitas. Por outro lado, quando a gente está com raiva, quando a gente está triste, quando a gente está frustrado, também é em função de necessidades não satisfeitas. Mas nós somos de uma cultura que a gente quer apontar o dedo e culpabilizar alguém por aquilo que a gente está sentindo. É verdade ou não é, gente? Sempre a gente quer buscar no outro, né? Ou seja, fora de mim, alguém ou alguma coisa que seja responsável por aquilo que eu estou sentindo. E aí nós temos que sair hoje cientes de que nós somos responsáveis pelos nossos sentimentos. Por quê? Porque eles são gerados por necessidades. Necessidades que, às vezes, são atendidas e, às vezes, não são atendidas. Esse é um processo, é uma mudança de chave que deixa de culpabilizar o outro ou as situações e passa a trazer a autorresponsabilização. Quando a gente começa a entrar nessa lógica, a gente sai daquele cenário de ser marionete das pessoas. Isso tem a ver com a conquista da autonomia. Para que eu não seja manipulável e nem manipulado, eu tenho que ser responsável por aquilo que eu sinto. Existe uma máxima que é: ninguém sofre se não se permitir sofrer. Essa permissão quem dá somos nós. E isso a gente não para pensar. O tempo todo a gente culpabiliza e busca no outro, né, a explicação para aquilo que está acontecendo com a gente. E por fim o pedido. Se existe alguma coisa que está desagradando, que está fora do lugar, eu faço a observação, eu reconheço os sentimentos que estão envolvidos, né, tanto a necessidade do outro como a minha necessidade, e eu faço o pedido. Né? Então, eu estou vendo um quarto com roupas jogadas no chão, com um pedaço de sanduíche de ontem, e está inclusive com um mau cheiro. Claro que eu entendo que você estava se dedicando para os seus estudos, né? Olha, eu estou reconhecendo o sentimento. Claro que eu entendo isso. Mas eu gostaria que você entendesse que a nossa casa precisa de higiene. E o seu quarto faz parte da casa. Né? Então, eu vou pedir, por favor, para quando eu voltar aqui daqui a meia hora, esse quarto esteja organizado. Olha, eu fiz a sequência.
Tá? Nossa, Flávia, é quase um discurso. Não é, eu fiz devagarinho. Isso a gente, na prática, faz muito rápido. Né? Faz muito rápido e é uma fala respeitosa, uma fala firme, uma fala que aponta o que deve ser feito. Tá? Mas precisa de prática. E aí, voltando um pouquinho nas necessidades, gente, as necessidades, como eu disse para vocês, elas é que geram ação. Toda ação na nossa vida, seja uma ação comunicativa ou seja de movimento, ela parte de uma necessidade. Ela parte de algo que eu preciso resolver, né? E às vezes não é algo material, mas é algo que a gente precisa identificar. E essas necessidades, elas são universais. São necessidades humanas universais. E vou mostrar para vocês quantas nós temos. Olha a quantidade. Vocês vão precisar ter esse material bem pertinho, que talvez não dê para vocês lerem, né, de longe tudo que tem aqui. Mas claro que a natureza das necessidades é diferente. Então, elas são desde necessidades biológicas, necessidades físicas, necessidades espirituais, necessidades, sei lá, de sociais, interpessoais, relacionais. Mas elas existem em todos os seres humanos. E é a partir de cada uma dessas necessidades que a gente tem ou um sentimento que seja mais otimista ou um sentimento que seja menos otimista. Porque são as necessidades que geram esses sentimentos. Quando a gente entende isso e quando a gente começa a compreender, né, no dia a dia, os nossos filhos e filhas, a forma como eles estão tratando uns aos outros, a forma como eles estão falando, a fisionomia deles, e começa a identificar qual necessidade não está sendo atendida, e a gente verbaliza isso, eles falam assim, como você sabe? Tão gostoso, porque você vai exatamente naquele lugar. E aí pronto, abriu o canal de comunicação. Abriu o canal de comunicação, fortaleceu a confiança e cada vez mais, né, a gente vai ter os nossos filhos e filhas, não é sobre as nossas asas, mas perto, próximo, que é isso que a gente precisa ter, né? Eles próximos da gente. Nós não podemos deixar que eles se distanciem. E não é fisicamente que eu estou falando, é em termos de confiança mesmo. Bom, entendendo que sentimentos são o quê? São as palavras que vão descrever essas experiências que são internas, que são subjetivas. Portanto, não existe um sentimento que é bom ou um sentimento que é ruim. Então, nós não temos o direito de dizer para o nosso filho ou para a nossa filha, para com isso, não fica triste não, fica com raiva não, isso aí faz mal para a saúde. Não tem jeito, não tem jeito. Quando está com raiva, está com raiva. Quando está triste, está triste. Nós precisamos trabalhar para ajudá-lo a identificar o que gerou a tristeza, o que gerou a raiva, que é alguma necessidade não atendida. Ou o que gerou a satisfação, a alegria, né? O entusiasmo. Esse repertório que, em geral, nós não temos, porque, de novo, a gente não estudou isso e não viemos de uma educação familiar que cuidava disso. Né? Então, são aprendizagens que a gente vai construindo e que vai tendo já na fase adulta. Mas, né, o legal é que a gente aprende até o último minuto da nossa vida, né, que é possível a gente mudar, inclusive, coisas no nosso comportamento, né, na nossa personalidade até o último minuto da vida. Então, simplesmente reconhecer esse sentimento, que não é fácil, tá? Porque o nosso repertório de identificação de sentimento, muitas vezes é limitado. É tristeza, raiva, alegria, né, que mais? Decepção. Né? E a gente não sabe qual o outro. Mas eu vou mostrar para vocês que existe uma lista enorme, tá? Dos sentimentos quando as necessidades são satisfeitas e quando não são satisfeitas. Então, vamos lá. E os pseudosentimentos. Vou começar por esse aqui. Pseudosentimentos. Flávia, o que é isso? Olha, pseudo. Então, quase que é, mas não é. Né? Sentimento. Por que será? Olha a lista. Olha, abandonado, abusado, atacado, rejeitado, pressionado, traído. Mas isso não é sentimento, Flávia? Não é. É pseudo-sentimento. Sabe por quê? Porque, olha, passa uma ideia de que eu estou sentindo isso por conta de alguma coisa fora de mim, ou de alguém que fez isso comigo. E a gente usa muito mais na nossa comunicação os pseudo-sentimentos do que os sentimentos. Ou seja, nós usamos a lógica de culpabilizar.
Que quando você está usando o pseudo-sentimento, você está culpabilizando. Você está transferindo para alguém a responsabilidade daquilo que você está sentindo. Concorda comigo, gente? A gente usa pseudo-sentimento, sim ou não? Muito. Muito. Nem sabíamos que era, né? Que era isso. Mas estamos aprendendo hoje. Então, assim, tem uma lista de coisas, e agora, toda vez que vocês forem falar, né, usar um sentimento, verbalizar um sentimento, pensem nisso. Se aquilo que vocês vão falar traduz algo que parece que a outra pessoa foi responsável, é pseudo-sentimento. Pelo contrário, se eu me utilizar, né, de expressões que vão mostrar o que de fato está passando dentro de mim, aí é sentimento. E aí tem uma lista enorme. Olha, quando as necessidades estão atendidas. Olha como a gente não tem isso no nosso vocabulário. Olha, eu me sinto calmo, relaxado, conectado, descansado, renovado, e por aí vai. E a gente não tem isso no nosso vocabulário. Nosso vocabulário é reduzido. Para que a gente ofereça uma comunicação construtiva para os nossos filhos e filhas, nós temos que construir esse repertório na gente, né? Assim como nós temos que também ter o repertório de quando as necessidades não são atendidas. Olha, veja que aqui não está a palavra, por exemplo, que a gente usa muito, decepcionado. A decepção, quando a gente fala para um filho que a gente está decepcionado, é muito forte para um filho. É muito forte. Isso é quase que uma sanção. Por quê? Porque eles não querem decair aos olhos das pessoas que eles amam e que são referência na vida deles, né? Nossa, Flávia, eu uso isso demais. Troca por frustrado, troca por triste, troca por qualquer uma dessas situações, irritado, né? Olha, eu fico estafado de tantas vezes ter que repetir a mesma coisa, né? Mas decepcionado é culpabilizar o outro daquilo que eu estou sentindo. Faz sentido para vocês, gente? Tá muito claro, né? É muito fácil da gente compreender. O desafio é colocar em prática, né? É mudar essa lógica da nossa comunicação. Porque, de novo, ninguém oferece aquilo que não teve, né? Por isso a gente está tendo esses momentos, tá?